mais um vídeo aula, desse segundo vídeo aula da disciplina de História, professora Anunciada Gavin, livro ético, quarto ano, caderno 2, página de 16 a 25, capítulo 2, tema: as rotas comerciais. O que é uma rota comercial? A rota comercial mais famosa da história. Novos tempos, novas rotas. Então, faremos uma pequena abordagem nesses tópicos do conteúdo do livro, capítulo 2, da página 16 a 22, para melhor entendimento. Tema: as rotas comerciais. Farei uma pequena introdução para poder entender um pouquinho do que iremos trabalhar nesta disciplina com o conteúdo. Neste capítulo, pretendemos apresentar a definição e as características marcantes das rotas comerciais. Entre as mais conhecidas, destacamos a Rota da Seda, em razão de sua relevância, história e sua economia. O que é uma rota comercial? Como visto no primeiro capítulo deste caderno, a troca de diferenças de produtos, que deu origem ao comércio, entre grupos humanos antigos. Com o tempo, essa prática envolveu mais pessoas, cidades e regiões, criando o que chamamos de rotas comerciais. Em geral, uma rota comercial é um caminho que liga o lugar em que uma coisa é produzida ao lugar onde ela é comprada e consumida. Em outras palavras, as rotas comerciais conectam a área de produção às mercadorias. Então, vejamos aqui, na próxima. As primeiras rotas comerciais foram feitas. Onde foram feitas as primeiras rotas comerciais? As primeiras rotas comerciais foram feitas na Mesopotâmia, em uma região do atual Iraque, país da Ásia. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, caravanas e embarcações vendiam produtos entre diferentes povos da região. Então, durante esse milênio, existiam também trajetos comerciais na terra, na água, tais como os rios, mares e lagos. No último século, com a invenção do avião, estruturaram-se também trajetos feitos pelo mar. Então se tornou com mais facilidade para que chegasse em cada região, em cada localidade, como outros países, com a invenção do avião. Porque quando esse transporte ele era feito por terra, ele se tornava um pouco mais difícil. Tinha que parar por um bom tempo, para um bom descanso, para poder alimentar o cavalo, para poder também a pessoa se alimentar e ter aquele momento de descanso, para depois prosseguir. Então esse comércio se tornaria mais tarde, mais difícil, com mais dificuldade para venda. Então, com esse crescimento, com a nova invenção do avião, se tornou mais rápido, mais fácil, e o produto do comércio comercial cresceu cada vez mais para melhor economia. A rota comercial mais famosa da história. Há milênios, os chineses aprenderam a fabricar a seda, um tecido produzido com a fibra dos casulos do bicho da seda, um inseto com asas. Durante muito tempo, apenas os chineses sabiam como produzir a seda e guardaram esse segredo a 7 chaves. Quando fizeram contato com os outros povos, encontraram pessoas dispostas a pagar caro por esse tecido brilhante e macio. Nascia assim a Rota da Seda. Rota comercial. Segundo estudiosos, esta rota comercial já era
por volta de 2000 anos antes de Cristo. Naquela época, comerciantes da cidade chinesa de Xi'an passaram a vender a seda a povos vizinhos. Com o tempo, essa via estendeu-se por terras, pela água, em diferentes territórios ao longo de 4.000 quilômetros. A leste, chegou até a Coreia, o Japão e Java, Indonésia. Na Ásia, a oeste, atravessou desertos, montanhas, oceanos, até a Itália, na Europa, e o Quênia, na África. Devido à extensão da via, os viajantes percorriam apenas trechos dela e não todo o trajeto. Rota da Seda. A Rota da Seda atravessava 3 continentes: Ásia, África e Europa. Por centenas de anos, a Rota da Seda tornou-se a maior rede comercial do planeta. Além do produto que leva seu nome, nessa via eram transportadas mercadorias como a lã, prata, ouro, sal, especiarias, bem como animais ferozes. Novos tempos, novas rotas. No século XVIII, o comércio conheceu um grande avanço devido à produção de mercadorias pelas indústrias. O aumento espantoso da quantidade e variedade de mercadorias deu origem a uma nova rota comerciais. Quem esteve à frente desse acontecimento foi o país mais rico da época, a Inglaterra. Tempo depois foi a vez da França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. A invenção de novos meios de transporte também foi fundamental para o surgimento das rotas comerciais. No século XIX, a criação da locomotiva deu origem às ferrovias. No século XX, o uso de carros levou à construção de milhares de quilômetros de rodovias. Mais recentemente, rotas aéreas foram criadas para os aviões. Na época, atualmente, entretanto, as vias comerciais mais usadas estão no mar. Todos os dias, gigantescos navios cargueiros atravessam os oceanos, levando toneladas de mercadorias em contêineres. Até aqui a nossa aula do estudo do ensino de história. E espero que vocês deem a continuidade com as atividades que se encontram no livro. Espero que vocês tenham um bom entendimento e até a nossa próxima aula.